Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje eu tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande história pertencente à área da saúde como um todo aqui da nossa cidade. Falo dela, a nutricionista e esteticista Cid Amaro, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Cid, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa noite, né? Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite. Tamo junto, Cid. É uma honra. E para começar nosso bate-papo, desde muito novo, eu sempre fui uma criança muito ligada a tudo que passava nos veículos de comunicação. Sempre, isso estou falando do início dos anos 2000, sempre consumi tudo que passava na televisão, rádio, por incrível que pareça, jornais impressos, revistas. E eu não me recordo, Cid, aqui, nessa época, de ver nessa época, nos veículos de comunicação, o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a sociedade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que hoje em dia, em pleno 2025, nós temos visto aí o corpo, a abrangência que profissionais da psicologia, da psiquiatria, os terapeutas, o quanto que esses profissionais ganharam de abrangência no mundo todo. Feito esse extenso preâmbulo, como você tá? Como tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para você? Olha, esse ano de 2025, graças a Deus, foi um ano muito bom. Está sendo, né? Que a gente tá no começo ainda, no mês de maio. Quase no meio. Quase no meio do ano. Tá sendo um ano muito bom, crescendo profissionalmente, graças a Deus. Então, tá sendo um excelente começo de ano. Legal, sempre E muito falando bem em questão mental, depois da pandemia, inclusive foi o título do meu TCC sobre saúde mental e emagrecimento. Realmente, a pandemia fez com que a saúde mental pudesse ser debatida em todas as áreas, em todas as profissões. Isso é muito importante. E na pandemia também teve muita gente que teve um ganho de peso muito grande, né? Então, querendo ou não, isso abalou muitas pessoas psicologicamente também. Então, foi um tema bem interessante. Como é que era a Cid Amaro nos tempos de escola? Ih, essa risada. Nunca fui uma excelente aluna. E eu sempre dei sorte e azar de ter tia, de ter primas que foram meus professores. Então, era sempre um beliscão, cala a boca. Meu pai ia na escola, minha avó tinha que ir na escola. Eu nunca fui uma excelente aluna, não, gente. É meio vergonhoso, mas é verdade. Tá sendo sincera, sinceridade é sempre bom. Tô sendo sincera. E Cid, é interessante notar que o tempo de escola, independentemente da geração que a pessoa possa pertencer ou ter feito parte, ele é um tempo muito nostálgico. Sim. Todos nós possuímos lembranças icônicas e muito nostálgicas de algo que nós vivemos durante o período escolar. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente ao colégio que você estudou, vem na sua cabeça na hora. Ai, dos meus amigos. Inclusive, tenho muitos até hoje. Legal, amizade verdadeira. De muitos anos, assim. Eu acho que o tempo que você tá ali na hora do recreio na escola, a convivência de todos os dias, né? Porque você convive com aquelas pessoas todos os dias. Então, os meus amigos, que até hoje são meus amigos, a minha maior nostalgia, assim, é em relação a eles. Qual foi o professor ou a professora da sua vida? Nossa... eu tenho uma que eu sempre gostei muito, eu acho ela uma mulher incrível. Eu até chamava ela de tia na época, porque
A irmã dela era muito minha amiga, a Duda, Sim. a tia Érica. Ela era uma excelente professora. Era aquela que, aliás, todos os professores, por eu ser de uma cidade pequena, Sim. são aqueles que realmente querem ensinar, sabe? Que esforça, tá ali o tempo todo tentando te ensinar. Tinha muito projeto, tinha muita coisa legal onde que eu estudei, meu ensino médio. A nutrição que escolheu ou você que escolheu a nutrição para sua vida? A nutrição me escolheu. Eu sou esteticista, né? Aí depois que eu fiz estética, eu comecei a fazer biomedicina. Sim. Porque, querendo ou não, é uma pós, né? Depois de esteticista, você faz biomedicina para fazer Sim. a parte de injetáveis. Só que eu não me identifiquei. Aí depois de um tempo, eu tinha estudado já 1 ano e meio. Eu cheguei a pesar quase 90 quilos. Aí quando eu cheguei a pesar quase 90 quilos, que eu comecei a me interessar sobre a nutrição e vi o tanto que aquilo era importante para mim, tanto que a alimentação mudou minha vida. Então, eu me vi ali apaixonada, completamente apaixonada por transformar a vida das pessoas pela alimentação. Sim. Aí começou a minha paixão. Em relação à nutrição e sobre o poder que a nutrição como um todo, no aspecto geral, possui na vida de um ser humano, você como nutricionista tem a capacidade e a propriedade de passar para os seus pacientes algo que você, de certa forma, viveu Sim. através de uma experiência própria. Sim. O quanto que toda a sua vivência e experiência inserida em um contexto onde hoje você recebe muitos pacientes que estão inseridos num contexto onde a Cid Amaro estava inserida há alguns anos, o quanto que essa experiência de também ter estado do outro lado te ajuda atualmente no trato com seus pacientes? Olha, muito, porque eu consigo mostrar que é possível com a minha história. Eu cheguei a quase 90 quilos, né? Eu tenho só 1,63 m. Então, eu consigo pegar na mão da pessoa e falar, olha, eu consegui. Então, eu sei o caminho para te ensinar. E eu faço com muito amor, com muita dedicação mesmo, porque não tem felicidade maior, não existe para mim, assim, na minha área, Claro. chegar no decorrer ali das consultas, eu ver a felicidade da paciente, ela me mandar uma foto, olha, uma roupa tá me servindo, essa calça tá entrando, eu já tô me sentindo melhor, eu já consigo correr, eu consigo fazer exercícios. Então, eu vivi isso. É uma história minha que eu consigo transmitir para outra pessoa também. Então, eu até falo que eu consigo passar, sentir a dor dela, porque eu já passei por isso. Então, eu consigo me conectar bastante com os meus pacientes através da minha história mesmo. Sobre o emagrecimento, que é o sonho de milhares de pessoas que possuem esse sonho por terem entrado em um contexto onde a gente pode elencar inúmeros motivos, inúmeros fatores. E a pessoa, por um motivo ou outro, ou por motivos ou outros motivos, enfim, acabou se inserindo numa situação de total desespero e de querer correr atrás e de recuperar o tempo perdido, podemos dizer assim. E o emagrecimento, ele tem algo, e aí eu como leigo, tá? Sim. E você, como nutricionista, tem total propriedade para poder falar a respeito dos pilares na busca do emagrecimento. Quais são? Uma alimentação saudável, com certeza. Eu acho que o primeiro pilar para ter um emagrecimento é uma alimentação saudável. Hoje, muita gente procura uma facilidade, que é uma coisa muito rápida. Só que você emagrecer muito rápido, você acaba voltando muito rápido. Volta aquele efeito rebote, você não aprende. Você tem que aprender, ser amigo da comida, porque todo mundo fica, ai, né, tadinho do pão é o vilão, tadinho do arroz é o vilão, e não é isso. Sim. Você tem que entender sobre a comida, que ela não vai, se você comer certinho, a quantidade certinha, não vai te fazer mal. Então, o primeiro pilar, assim, é uma alimentação saudável. E tem exercício, né? A gente tem estratégias que pode usar, como manipulados mais saudáveis. Não sou contra também a usar medicação, desde que seja com orientação, com acompanhamento.
Em relação ao emagrecimento, tem um outro ponto também que eu vejo que vocês nutricionistas abordam bastante, que a ação, né, o verbo emagrecer, muitas das vezes, das situações, dependendo de cada caso, não está ligado apenas ao cidadão fazer o que tem que ser feito tanto na atividade física e também pensando na alimentação. Mas também tem um componente mental muito forte e importante. E o interessante, voltando a algumas casos da nossa conversa, como você também já esteve do outro lado, você tem propriedade para poder passar para os seus pacientes esse outro lado que na minha cabeça existe, que é o quê? Trabalhar de forma muito forte a parte mental. Tô muito certo ou tô muito errado? Tá muito certo. Hoje, uma das grandes dificuldades é a adesão na dieta, né? Você pode fazer a melhor dieta que for. Se a pessoa não estiver ali mentalmente preparada, ela não vai aderir à sua dieta ou à sua proposta. Então, a gente tem que estar... Eu, particularmente, converso com os meus pacientes toda semana. Uma vez por semana eu mando mensagem, como que tá a adesão à dieta, se está tendo alguma dificuldade, se precisa mudar alguma coisa, se precisa entrar com um protocolo novo. Então, tem que estar bem próximo mesmo do seu paciente para ele aderir à dieta. Em relação aos alimentos, quais são os principais vilões em relação ao que eles podem fazer e acarretar numa ação de engordar ainda mais uma pessoa? Olha, pra mim não tem vilão, né? Pra mim nenhum alimento é vilão, nenhum alimento é ruim. A quantidade, sim. A quantidade que você come, a quantidade que você toma. Todos os meus pacientes gostam de cerveja, vai tomar cervejinha, gosta de Coca-Cola. A gente não vai tomar a gente vai tomar Coca-Cola zero, vai estar na dieta, gosta de doce, vai ter doce. Se gosta de um chocolate, vai ter chocolate. Eu não gosto de gerar compulsão, a falta. Eu prefiro, mas eu deixo bem claro e pergunto se ela vai ter o controle de tomar só uma cerveja, de comer só um pedacinho de chocolate. Então, pra mim não tem vilão. Nenhum alimento para mim é vilão. Todo alimento para mim ele é bem-vindo, mas com controle, com a quantidade adequada. Em relação à questão do emagrecimento, hoje em dia, em pleno 2025, e você como nutricionista tem visto a quantidade de fórmulas mágicas, sim, principalmente na internet, que é possível ver e acompanhar inúmeras situações onde é colocado ali para uma pessoa algo rápido e que vai fazer com que ela possa atingir o seu objetivo. Que são os remédios milagrosos, que são os tratamentos, enfim. Para a gente poder entrar um pouco nessa seara. Qual que é a sua visão como nutricionista acerca desse tipo de situação existente nos tempos atuais, das buscas milagrosas em relação ao emagrecimento? A busca milagrosa, eu sou totalmente contra, porque não existe, né? Nossa, seria muito fácil a gente conseguir fazer um milagre. Tanto a questão da saúde, porque o emagrecimento não é só estético, o emagrecimento é a saúde também. Então, essa busca milagrosa, ela é muito perigosa, porque, querendo ou não, a gente, falando aqui de novo sobre a questão da saúde mental, uma pessoa que busca, às vezes, um milagre... A gente tem hoje casos de pessoas que fazem bariátrica sem necessidade, que conseguem laudos, né? Que isso é inadmissível. Então, essa busca, ela é muito perigosa, muito perigosa. Eu não sou contra uma medicação saudável, que é com um bom nutricionista, um bom endócrino, para você ter um acompanhamento. Só que hoje, infelizmente, está muito fácil. Você consegue... receitas muito fácil, você consegue em farmácias comprar sem nenhum tipo de receita, você tem blogueiras que passam dietas milagrosas, que não tem nenhum tipo de conhecimento em estudo, que não importa com a sua saúde. Sim. Às vezes traz ali um resultado mesmo, ali naqueles 30 dias, mas vai trazer para você ao longo prazo, não só mentalmente, mas fisicamente também. Pensando em emagrecer de uma forma muito rápida e milagrosa,
me vem na cabeça algo que você citou aí agora, que é a questão das cirurgias bariátricas. Sim. Qual que é a visão de uma nutricionista, e eu quero a sua opinião mesmo, Sim. tá? Em relação às cirurgias bariátricas? Olha, tem pessoas que realmente têm necessidade de fazer a cirurgia bariátrica, porque tem muitos problemas de saúde, né? A obesidade, ela é uma doença, né? Muita gente fala que é uma doença crônica. Eu não acho que seja uma doença crônica, porque não que você não tenha uma mente obesa, mas você consegue emagrecer, você consegue ser mais saudável. Então, hoje está muito fácil você conseguir uma bariátrica. Hoje, se você tem indicação, não indicação médica, hoje com a indicação de um nutricionista, e muitos vendem laudo, você consegue fazer. Você precisa de um laudo de um nutricionista, de um psicólogo, você já consegue fazer e ter dinheiro. Hoje você só precisa de 3 coisas. E, infelizmente, tem muita gente morrendo que não está preparada psicologicamente. A gente tem muitos casos, muitos recentes também, que a pessoa morre porque ela não consegue, não trabalhou a mente, não consegue ficar sem comer e acaba comendo mais do que o necessário após a cirurgia e morre. Então, a minha opinião bem sincera mesmo é que precisa de ser mais vigiada, ter mais fiscalização para conseguir realmente quem precisa fazer. É mais fácil emagrecer ou ganhar massa muscular? Emagrecer. É bem mais fácil você conseguir emagrecer do que ganhar massa muscular. Sobre a complexidade no ganho da massa muscular. Uma pessoa, tanto homem ou mulher, que está entrando na academia agora, Sim. O que ela precisa saber, pensando nesse cidadão ou cidadã que entrou na academia com o objetivo, com o propósito de ganhar massa muscular? A primeira coisa que ela precisa saber é a quantidade de alimento que ela tem que comer, né? Isso é o básico ali. Porque cada pessoa tem um gasto. Você tem um gasto energético. Para você respirar, você já tem uma quantidade de calorias que você precisa. Então, para você ganhar massa, a gente vai ter que calcular a sua quantidade de exercício por dia, o que você faz, se você faz cardio. Então, a quantidade de alimentação. De proteína, principalmente para o ganho de massa. Então, você tem que ter uma dieta bem calculada. Sobre o ganho de massa muscular, pensando nesse tipo de situação, a alimentação rica em calorias, ela também é colocada, muitas das vezes, dentro da realidade de pessoas que possuem muita dificuldade para poder ganhar massa muscular. E você vai entender onde eu quero chegar. Sim. E pensando no contexto onde esse tipo de pessoa está inserido, existe um outro aspecto que é o pensamento, que muitas das vezes é errôneo, mas que você que tem propriedade para poder falar pode discorrer a respeito desse assunto, que é sobre aderir um plano alimentar rico em calorias, mas não calorias oriundas de alimentos como arroz, batata, ovo, frango e peixe. E sim pizza, hambúrguer, industrializados. Esse tipo de alimento muito calórico, como pizza, hambúrguer, alimentos industrializados, que nós sabemos também que não são tão saudáveis assim. Sim. Eles podem ser utilizados na dieta de quem busca um ganho elevado de massa muscular, ou é algo que a pessoa tem que extirpar e pensar em tentar ganhar massa muscular se atentando e comendo apenas os chamados alimentos limpos? Sim, os alimentos limpos. Porque às vezes você tem que subir tanta quantidade de caloria com a alimentação limpa que se você colocar... vamos dizer assim, uma alimentação suja, você pode gerar até um colesterol na pessoa. Porque a pessoa não tem a paciência, porque o ganho de massa é paciência. Você vai todo mês ali, a gente vai recalculando a sua dieta, vai acrescentando a quantidade de calorias. Eu particularmente gosto de uma dieta limpa, né? A única coisa que eu acrescentaria seria um hipercalórico. Mas agora fast food, ou tem gente que usa estratégia de creme de leite, ou alguma outra coisa assim, eu não sou a favor. Tem como você conseguir com a pasta de amendoim,
castanhas, Sim. tem mel. Aí tem um hipercalórico caseiro que você pode fazer com farinha de aveia, farinha láctea, whey, misturar ali com um pouquinho de leite, você vai ter um hipercalórico caseiro se você não quiser tomar um industrializado. Então, você consegue subir a sua quantidade de caloria com uma dieta limpa. Não sou a favor de fazer de outra maneira. Existem diferenças muito gritantes na dieta de uma pessoa hormonizada para uma pessoa que não utiliza nenhum tipo de anabolizante? Não vai ter tanta diferença, não. Pode ser ali na questão do inchaço, na questão da retenção, né? Que a gente vai ter que pensar numa estratégia diferente. Mas na questão da alimentação, da questão de calorias, não vai ter muita diferença, não. Em relação ao emagrecimento, qual que é a maior loucura que você, como nutricionista, tem visto através das redes sociais ou até mesmo que você já teve a oportunidade de ouvir de algum paciente e você parou e pensou, meu Deus do céu, olha onde isso tá chegando. Gente, eu já vi uma coisa que eu achei um pouco absurda. Uma pessoa comeu algodão. Tipo, algodão. Meu Deus. Pra ficar inchado no estômago, né? Porque algodão, querendo ou não, é tipo uma fibra. Sim. Então, aquilo incha no estômago da pessoa. Então, eu já ouvi falar de pessoas comerem algodão. Porque é tão desesperador, Sim. né? A pessoa tá tão doente mentalmente e acaba vendo tanta coisa, tanta mentira, tanta coisa na internet. Mas eu acho que uma das coisas mais absurdas que eu vi pela internet foi comer o algodão. Meu Deus do céu, é a primeira vez na minha vida. E olha que eu gosto desse tipo de assunto. Comer essa gente, também é nova pra mim. É um absurdo, assim. É porque a gente vê tanta... Hoje em dia, o Instagram, as redes sociais vendem tanta magreza. Se você não for magra, se você não... Às vezes não é nem um corpo saudável, porque Sim. não é que é magro e tem um corpo saudável, né? Magro pode estar com o percentual de gordura mais alto, mas Sim. o corpo magro. Pode ter algum tipo de doença, mas o corpo magro. Mas vende muito o emagrecimento. Hoje, a beleza magra vende muito. Então, quem tiver um pouquinho acima do peso, fica com aquilo na cabeça o tempo todo. Meu Deus, o que eu faço? Às vezes, não tem acesso a um bom nutricionista. Então, acaba utilizando o que aprende ali no momento. Qual que é a maior felicidade que você possui na sua vida enquanto nutricionista durante o seu dia a dia pertencendo a essa profissão? O que te deixa mais feliz? Nossa, o que me deixa mais feliz é ver a felicidade das minhas pacientes. Nossa, gente, vocês não têm noção. Me enche o coração de alegria. Eu acho... porque eu já tive do outro lado com quase 90 quilos. Então, eu sei a felicidade que é vestir uma roupa. Eu sei a felicidade que é você colocar uma calça. Então, quando elas vêm falando isso pra mim, isso me deixa extremamente feliz. Elas me chamam, tipo, de fadinha, me manda mimo, me agradece, posta no Instagram. Então, isso me deixa... Nossa, isso me deixa... Eu acho que é o meu objetivo de vida. Tanto com emagrecimento, como nutricionista, e como estética, eu consigo juntar muito bem as duas áreas e ter um trabalho que me proporciona essa felicidade. A minha maior felicidade é ver elas felizes. Sobre o seu papel como nutricionista e esteticista, e é interessante notar que você pertence a duas áreas profissionais Sim. que são antagônicas, Sim. mas que elas possuem o mesmo propósito no sentido de mudar vidas. Sim. De formas diferentes, mas o objetivo ele acaba sendo o mesmo. Logo, você acaba sendo uma agente transformadora de vidas muito impactante e importante na vida de milhares de pessoas que já tiveram a oportunidade de terem consigo o seu trabalho juntamente na vida delas. Como é para você saber que possui a capacidade, através do seu trabalho, de mudar uma vida? Nossa, é muito gratificante. Eu acho que... Eu sempre falo, né? Que estética, emagrecimento e exercício não tem erro. Você fazendo os três ali, porque é um para auxiliar, lógico. Claro, Primeiro, claro. o emagrecimento e exercício saudável. A estética, ela tá para auxiliar os dois, né? Uma estética bem feita, uma estética de bom resultado, ela veio para acrescentar a junção. Então, é incrível eu poder
tanto como emagrecimento, como estética, trazer esse trabalho. Qual que é a história mais impactante que você já ouviu, sendo nutricionista ou esteticista, e que, através do seu trabalho, através das suas mãos, você conseguiu mudar essa história através da nutrição ou através da área da estética? Nossa, eu tenho uma paciente que ela vai até Se saber. ela ver, ela vai saber que é ela. Ela vai saber que é ela. Que ela, nossa, ela se sentia muito mal, ela é linda, mas ela se sentia muito feia, com muitos traumas, de ouvir pessoas falando, não queria sair para lugar nenhum, não queria ser vista, porque por ter engordado, né? E começou a ter gordura no fígado, outras coisas, né? Então, eu acho que quando eu vi ela, tipo, ela postou uma foto no Instagram toda arrumada, de cabelo escovado, com a roupa linda, sabe? Me agradecendo, falando que tá melhor consigo mesma, melhor em casa, um melhor relacionamento com o marido e tudo. Então, isso me marca, essas histórias me marcam bastante, porque, querendo ou não, gente, o emagrecimento, ela mexe muito com as pessoas. Ela mexe muito sentimentalmente, muito psicologicamente com as pessoas. Então, eu fico muito feliz. É uma história que me marca bastante. Ver ela ali toda linda, com cabelo solto. Então, me deixa muito feliz. Qual que é o poder da autoestima na vida de uma mulher? Tudo. Se você acorda e se sente bonita, você tem vontade de fazer tudo. Se você acorda, veste uma roupa, ela se viu, você já quer fazer a sua rotina do dia. Se você acorda, vai no seu guarda-roupa e pega uma roupa que não te serve, você já não tem aquela mesma disposição, você já começa o dia um pouco mais triste e fica ali se lamentando. Então, a autoestima na vida de uma mulher é tudo. Se você tá bem consigo mesmo, você tá bem com o mundo. Quem é Cid Amaro? Eu acho que hoje uma mulher, né, que sonha em crescer muito profissionalmente, muito. Eu atendo hoje, graças a Deus, em outras cidades, aqui em Governador Valadares, atendo em outras cidades vizinhas, atendo muita consulta online fora do país também. Mas eu quero crescer muito, muito profissionalmente. Então, acho que hoje, o que me resume em Cídia hoje é o crescer. Sobre a nossa história de vida em relação à questão da questão de ser um ser humano. Sim. Todo ser humano tem uma história. Sim. Logo, todo ser humano se parece com um livro. Por quê? Nós, enquanto história, possuímos inúmeras páginas positivas ou negativas. Sim. Capítulos bons ou ruins. E isso também acontece aonde? Nos livros. Por isso que eu sempre falo que a nossa vida se parece com um livro. Pensando nesse tipo de situação que está inserido e injetado, podemos dizer assim, em todo ser humano que habita neste plano. Qual que é o capítulo mais triste da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Olha, o capítulo mais triste assim, da minha vida foi perder a minha avó. Eu acho que eu nunca tive esse sentimento de perder alguém, de perca. Eu acho que foi em dezembro do ano passado. Então, acho que o maior sentimento, assim, minha maior tristeza até hoje foi perder ela. Só que quando eu perdi ela, eu fiquei tranquila porque eu fiz tudo que eu podia pra ela. Então, perder ela me doeu, né? Mas eu fiquei tranquila, porque enquanto ela teve vida, eu fui uma excelente neta. Então, me deixou triste, mas também eu fiquei tranquila em relação a isso. Qual que é a grande lembrança que você tem de algo que você viveu com a sua avó? Nossa, muitas. Eu fui criada com ela, né, desde criança. Então, e uma coisa que ela sempre falou para eu poder estudar. Tanto que eu tenho 2 profissões, né? Eu sou esteticista e nutricionista. E ela sempre falou para mim estudar, tanto que ela me ajudou no começo,
que eu não conseguia pagar minha faculdade, quando eu fazia a outra faculdade, eu não conseguia pagar, ela me ajudava todo mês, então ela sempre falou, estuda, estuda. Infelizmente, ela não pôde ver, né? Ela não conseguiu poder presenciar, porque ela também estava com Alzheimer, mas ela foi meu grande incentivo, assim, eu acho que ela é minha mãe de lembrança, assim, ela me incentivando mesmo a ser independente. Em contrapartida, qual que é o capítulo mais bonito da sua vida? Capítulo mais bonito da minha vida, eu acho que minha família. Eu acho que o meu casamento, ter a minha mãe, o meu irmão, os meus irmãos, né, que eu tenho alguns, próximo. Nossa, eu acho que é o capítulo mais bonito da minha vida é a minha família. Eu sou muito família. Sobre 2 palavras que correspondem a 2 profissões. Nutrição e esteticismo. Sim. O que essas 2 palavras representam para a sua história de vida? Perseverança. Muita perseverança. Eu mudei pra cá 5 anos atrás, né? Eu vim de Belo Horizonte. Eu falo que eu tinha uma maca e uma mão. E um sonho. Eu tinha a maca, a mão e um sonho. Eu comecei a atender... Eu morava numa kitnet na época. Eu comecei a atender dentro do meu quarto. Comecei a ter as minhas 2 primeiras clientes, a Ana e a Neia. Elas iam na minha casa uma vez por semana para ser atendida. Então, depois eu fui atender num espaço próprio. Hoje eu trabalho em uma das melhores clínicas de Governador Valadares. Então, eu comecei bem pequenininha e fui crescendo. Então, as 2 coisas me completam bastante. Defina a sua vida com uma palavra. Nossa, a minha vida com uma palavra, eu acho que felicidade. Defina a sua história de vida com uma frase. Eu acho que é uma frase, assim, não sei, eu acho que eu venho de mulheres guerreiras, de uma avó guerreira, de uma mãe, de uma tia. Então, eu acho que mulheres guerreiras, nós somos, né, a minha família é de mulheres guerreiras. Defina essa conversa com uma palavra. Aprendizado. Foi bem legal, bem interessante. Obrigado. É uma experiência nova, eu gostei bastante. E eu que agradeço por ter encarado o desafio, por ter topado. Foi uma honra, sucesso, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Cid Amaro. Foi uma honra ter tido a oportunidade de ter eternizado a sua maravilhosa história de vida aqui no Resenha Cast, que vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais. Até mais, gente.